Eu vou resolver a primeira questão da lista 2, né? Essa daqui é PVI, que é problema do valor inicial. Eu sei disso porque tem a EDO aqui em cima. E aqui embaixo tem uma condição. Essa condição de que quando x for igual a 1, y vai ser igual a 3. Esse aqui a gente deixa para o final, o importante é resolver a própria EDO. Esse PVI basicamente vai dizer qual que é o valor de C. E aí deixa de ser uma equação, uma solução geral e passa a ser uma solução particular. Então, resolvendo a EDO. Aqui eu vou reescrever para ficar mais fácil. 2x menos y mais 2y menos x derivada de y igual a zero. Aqui é uma EDO de ordem 1, porque a derivada máxima que tem aqui é a derivada de primeira ordem só. Então, para começar, eu vou reescrever esse y' aqui com a notação de Leibniz, que é aquela notação em que tem o dy sobre o dx. Assim vai ficar mais fácil de enxergar o que está acontecendo. dy por dx. Aqui eu multiplico ambos os lados da equação por dx, multiplicando por dx, porque aí eu vou ter um dx aqui, aí quando eu multiplicar aqui por dx, ele vai cortar aqui embaixo, e aqui vai ficar apenas o dy. Sabendo disso, então vou só escrever aqui embaixo. 2x menos y dx, mais 2y menos x dy. Aqui por dx, 0 vezes dx vai continuar 0. Aí tem uma coisa que precisa ser vista bem aqui, que não, aí não dá para resolver isso aqui pelo método de separação de variáveis. Porque não dá para me escrever isso aqui como um produto de x e y, essa função aqui, separado. Aqui eu tenho o 2x e aqui eu tenho o menos y, só que ambos estão sendo multiplicados por dx. Não dá para mim colocar o 2x sem o dx e não dá para mim colocar o menos y sem o dx. Então, aqui não dá para separar. E dá para ver que desse outro lado aqui também não dá. Aqui o dy está multiplicando o 2y. E aqui o dy está multiplicando o menos x. Vai ter como eu escrever o dy sem esse menos x aqui. Então, vou ter que utilizar outro método. Vou utilizar um método de equações exatas. Posso começar por esse. Tem que ver também se ele obedece a algumas condições. Então, isso aqui eu vou chamar de m. E esse coeficiente aqui eu vou chamar de n. E vou fazer o seguinte. Esse m eu vou derivar ele em relação a y. E esse n vou derivar ele em relação a x. Perceba que o m está ligado com o dx. Aí eu derivo ele em relação a y. E aqui tá ligado, o n está ligado com dy, então eu derivo ele em relação a x. Para ele satisfazer uma condição. Se eu chamasse isso aqui de n, então eu derivava ele em relação a y. Tem que ser sempre o inverso do que ele está do lado. Então vai ser o seguinte. Derivando, vou só reescrever o que é m e o que é n. M é igual a 2x menos y. N é igual a 2y menos x. Então, derivando o m em relação a
y, porque aqui ele já foi em relação a x. Vai ficar o seguinte: 2x aqui nesse caso vai ser considerado uma constante. E menos y derivada vai dar menos 1. Esse outro lado aqui, derivando em relação a x. Derivando em relação a x, 2y aqui nesse caso é uma constante. Então vai dar 0 e menos x vai ser menos 1. Perceba que tanto a derivada parcial de m em relação a y quanto a derivada parcial de n em relação a x são iguais. Significa dizer que existe uma função f que, se eu derivar ela em relação a x, ela dá isso aqui. Ela dá justamente isso aqui. E se eu derivar ela em relação a y, ela dá isso aqui. E ela é justamente a solução da equação. Então, eu vou fazer da seguinte forma. Existe uma função f, vou colocar aqui. Existe uma função f tal que, quando eu derivo ela em relação a x é igual a menos 1, quando eu derivo ela em relação a menos 1 não. Quando eu derivo ela em relação a x, eu vou ter 2x menos y. 2x menos y. E quando eu derivo ela em relação a y, eu vou ter 2y menos x. E aí eu preciso descobrir quem é essa função. Aqui eu vou chamar de y simplesmente, aqui eu vou chamar de 2y. Eu posso usar tanto i quanto 2i. Por que que eu digo isso? Porque eu vou só integrar. Porque se eu integrar isso aqui em relação a x, eu descubro quem é f. E se eu integrar isso aqui em relação a y, eu descubro quem é f. Então, tanto faz quem eu uso. Vou usar i primeiro, né? Então, vou fazer o seguinte. Então, f vai ser integrando desse lado, eu integro desse lado. Então, a integral de 2x menos y em relação a x. Aqui o y vai ser tratado como uma constante. Então, posso separar. Então, a integral de 2x vai ser 2x. Eu vou manter a constante ao quadrado. 2 menos y x. Se eu derivar isso aqui, retorna para isso. Aqui vai cortar o 2 com 2. Vou só reescrever aqui. Então essa. E eu vou colocar também um h em relação a y. Por que h em relação a y? Porque como isso aqui originalmente foi derivado em relação a x, significa que qualquer função que estava em relação a y foi zerada. Então eu preciso colocar as funções que foram zeradas aqui de volta. Então tenho que basicamente meu f é isso, mas agora tem um problema, eu não sei quem é esse h, que depende apenas de y. Aí o que que eu faço? Eu vou usar agora essa segunda equação, porque isso aqui já foi derivado em relação a y. E eu sei que quando isso aqui está derivado em relação a y é igual a exatamente isso. Então eu vou pegar essa função que eu achei aqui, vou derivar ela em relação a y.
derivando isso aqui em relação a y, eu vou ter que isso aqui vai zerar, isso aqui vai ficar menos x, mais isso aqui tudo tá em função de y, então eu vou só derivar. É a derivada dele mesmo. Agora eu vou comparar isso aqui com a segunda equaçãozinha. Comparando. Porque os dois são iguais. Então, menos x mais h. Y h'. Tem que ser igual a exatamente isso aqui. E aí eu vou descobrir quem é essa função h. Então, basicamente, eu vou cortar isso aqui com isso. E eu vou ter que o meu h' é igual a 2y. Mas eu não quero o h', eu quero simplesmente o h para substituir aqui. Então, é só integrar em relação a y. Então, o meu h de y é igual a integral, integrando esses dois lados assim, está resolvido em relação a y. Logo, eu vou ter que o meu h de y é igual a 2 é uma constante, simplesmente a integral de y é igual a 2 y quadrado sobre 2. Isso aqui vai cortar. Tem que simplesmente meu h é igual a y quadrado. Agora que eu já sei que é a função que depende apenas de y, eu vou substituir. Portanto, a gente sabe que o f é igual a x ao quadrado menos yx mais o meu h, que agora eu já sei que é, y ao quadrado. Beleza, agora eu já tenho a função completa. Então, só está faltando a constante. Tudo isso aqui é igual a constante. Aquela constante c que vai ser igual a c. Tudo isso aqui vai ser igual a constante c. X mais quadrado. Essa é basicamente a solução. Mas aí tem que lembrar que é o problema do PVI. Ele me deu uma condição aqui para mim substituir esse C. Aí agora eu vou pro problema do PVI. Que ele diz que basicamente y, x igual a 1, e y vai ser igual a 3. Então, onde tiver x eu coloco 1 e onde tiver y eu coloco 3. Aí eu vou descobrir o meu valor de C. Então, C é igual a x 1 ao quadrado menos y3 x1 mais o y vale 3. Resolvendo, eu vou ter que 1 ao quadrado é 1, menos 3 vai dar menos 2, menos 2 com mais 9 vai dar 7. Então esse é o valor de C. Substituindo C agora não. Na solução, eu tenho que a solução particular vai ser 7 igual a x ao quadrado
menos yx mais y ao quadrado. Deixar isso aqui de azul. Então é isso.